Você já olhou para a sua vida e pensou, eu falhei em tudo? Carreira que não decolou, relacionamentos que não duraram, negócios que não prosperaram, sonhos que não se realizaram. E agora você está aqui, olhando os escombros, se perguntando, é tarde demais para mim? Florence Scovel Shinn trabalhou com incontáveis pessoas que carregavam o peso esmagador do fracasso. E o que ela descobriu vai transformar completamente a forma como você entende o que aconteceu com você e o que ainda é possível. Porque aqui está a verdade que ninguém te diz: o que você chama de fracasso não é fim da história. É apenas primeiro ato de uma jornada muito maior que você ainda não consegue ver. A maioria das pessoas acredita que fracasso é evidência de que elas não são capazes, que tentaram e provaram que não têm o necessário, que o universo já decidiu que prosperidade não é para elas. E então elas se instalam em resignação, chamando isso de realismo. Mas Florence descobriu algo revolucionário. Ela percebeu que pessoas que haviam falhado espetacularmente e depois aprenderam a se reconstruir tinham algo que aqueles que nunca falharam não tinham: uma profundidade, uma sabedoria, uma resiliência que só vem de ter caído e se levantado. Pense em osso quebrado que sara corretamente. Ele não volta ao que era antes. Ele fica mais forte no ponto da fratura. O lugar que quebrou se torna o lugar mais resistente. Médicos chamam isso de calo ósseo. É mais denso, mais forte que o osso original. Sua vida funciona da mesma forma. Os lugares onde você quebrou, se você permitir que sarem corretamente, se tornam seus pontos mais fortes. Não mais fracos, mais fortes. E a partir dessa força forjada no fracasso, você pode construir prosperidade que nunca poderia ter construído de sucesso ininterrupto. Pense em solo após incêndio. Parece devastação absoluta. Tudo queimou. Mas é exatamente esse solo, enriquecido pelas cinzas, que produz crescimento mais vigoroso. As primeiras plantas após incêndio crescem mais fortes, mais rapidamente, mais resistentes que antes. Você é esse solo agora. E seus fracassos não o tornaram infértil. Eles o enriqueceram de forma que você ainda não reconhece. Nos próximos minutos, você vai descobrir como transformar devastação em fertilidade. Como usar seus fracassos como fundação para a prosperidade que não pode ser abalada. Como reconstruir não apesar de ter falhado, mas de certa forma por causa disso. Este não é mais um vídeo dizendo para você esquecer o passado e seguir em frente. Este é o vídeo que te mostra como extrair ouro dos escombros. Como transformar cada falha em lição que te torna mais sábio, não mais fraco. Como usar a dor do fracasso como combustível para a reconstrução extraordinária. Porque Florence entendia algo profundo: fracasso só é permanente se você escolhe parar. Mas se você escolhe levantar mesmo tremendo, mesmo cheio de dúvidas, fracasso se torna apenas capítulo, não história completa. E alguns dos capítulos mais poderosos começam com "eu caí, e então eu me levantei". Florence Scovel Shinn não trabalhava apenas com pessoas que nunca haviam falhado. Na verdade, seus estudantes mais bem-sucedidos eram frequentemente aqueles que haviam experimentado fracasso devastador. E ela via um padrão claro. Fracasso seguido de reconstrução consciente criava prosperidade mais profunda, mais autêntica, mais sustentável que sucesso que veio facilmente. Ela percebia que pessoas que nunca haviam falhado tinham certa fragilidade. Elas prosperavam, mas viviam em medo constante de perder, porque nunca haviam provado para si mesmas que poderiam sobreviver à perda. Mas aqueles que haviam falhado e reconstruído tinham algo diferente. Uma confiança profunda: eu caí antes, eu me levantei. Se cair novamente, eu me levantarei novamente. E dessa confiança vinha a capacidade de correr riscos reais, criar ousadamente, prosperar sem medo paralisante. Florence chamava isso de prosperidade forjada no fogo. E ela desenvolveu um método específico para transformar fracasso em fundação para essa prosperidade mais forte. O primeiro passo desse método é contraintuitivo. Você precisa parar de fugir do fracasso e encará-lo completamente. Florence via que a maioria das pessoas que haviam falhado faziam uma de duas coisas. Ou negavam a magnitude do fracasso, não foi tão ruim. Ou ficavam presas ruminando eternamente: eu falhei, eu falhei, eu falhei. Ambas estratégias impediam cura real. Negação não processava a dor. Ruminação não extraía a lição. Florence ensinava terceiro caminho: reconhecimento completo sem julgamento perpétuo. Deixa eu te contar sobre Eduardo. Ele havia tido negócio próprio por 10 anos. Investiu tudo. Trabalhou incansavelmente. E faliu completamente. Perdeu negócio. Perdeu economias. Perdeu casa. Aos 42 anos, estava morando com o irmão, sem nada. Quando Eduardo conheceu ensinamentos de Florence, ele estava alternando entre duas posturas.
Às vezes minimizava, foi só azar. Mercado mudou. Não foi culpa minha. Outras vezes afundava, eu sou fracasso total. Eu destruí tudo. Eu nunca vou conseguir de novo. Florence o fez fazer algo diferente. Ela o instruiu. Escreva a história completa do seu fracasso. Tudo o que aconteceu. Todas as decisões que você tomou. Todos os sinais que ignorou. Todas as consequências que enfrentou. Escreva honestamente sem minimizar, mas também sem adicionar drama desnecessário. Apenas verdade nua. Eduardo levou uma semana. Foi doloroso. Mas quando terminou, ele tinha documento de 30 páginas. E algo havia mudado. Pela primeira vez, ele via fracasso claramente. Não através de lente de negação ou autocomiseração, mas objetivamente. E nessa clareza, ele começou a ver. Não foi apenas azar. Eu ignorei sinais de alerta. Eu tomei decisões baseadas em ego, não em realidade. Eu não pedi ajuda quando precisava. Mas também não foi porque eu sou fundamentalmente incapaz. Foi porque eu não sabia coisas que sei agora. Este reconhecimento sem julgamento é libertador. Você assume responsabilidade sem se crucificar. Você vê erros sem se definir por eles. E dessa clareza vem algo essencial: capacidade de aprender. Florence aconselhava: se você falhou, escreva a história. Toda ela. E depois leia como se fosse história de outra pessoa. O que essa pessoa fez certo? O que ela fez errado? O que ela aprendeu? Essa distância permite extrair sabedoria sem afundar em vergonha. O segundo passo é onde transformação real começa. Você precisa extrair lições específicas e acionáveis de cada fracasso. Florence via que a maioria das pessoas ou não extraía lição nenhuma, ou extraía lições vagas e inúteis. Eduardo, depois de escrever história, Florence o fez listar lições. Primeira tentativa dele foi vaga. Eu aprendi que negócio é difícil. Eu aprendi que preciso ser mais cuidadoso. Eu aprendi que não posso confiar em ninguém. Florence parou ele. Essas não são lições. São generalizações que não te ensinam nada acionável. E a terceira é mentira destrutiva. Vamos de novo. Lições específicas. Eduardo tentou novamente. Eu aprendi que preciso monitorar fluxo de caixa semanalmente, não mensalmente. Eu aprendi que quando múltiplos conselheiros dão o mesmo aviso, eu preciso ouvir, não descartar. Eu aprendi que crescer rápido demais sem fundação sólida cria colapso. Eu aprendi que orgulho me impede de pedir ajuda até ser tarde demais. Essas eram lições reais, específicas, acionáveis. E cada uma delas tornava Eduardo mais sábio que estava antes de falhar. Florence sorriu. Agora você tem algo valioso. Conhecimento comprado com dor. E conhecimento comprado com dor nunca é esquecido. Ela o fez fazer algo mais. Para cada lição, escrever: na próxima vez que eu construir algo, eu vou fazer exatamente o que diferente. Eduardo escreveu: vou contratar contador para monitorar finanças desde o início. Vou criar conselho consultivo e realmente ouvir. Vou crescer devagar e solidificar cada nível antes de expandir. Vou praticar pedir ajuda antes de estar desesperado. Esse documento se tornou roteiro de Eduardo. Não teoria abstrata, mas plano concreto construído sobre lições caras. Florence ensinava: fracasso é professor brutal, mas professor eficaz. Se você fizer lição de casa, você passa para o próximo nível mais preparado que 99% de pessoas que nunca falharam. Este passo requer honestidade brutal. Sente com seu fracasso e pergunte: o que especificamente eu fiz que contribuiu para isso? Não para se culpar, mas para aprender. E o que especificamente eu farei diferente próxima vez? Documente. Porque quando você reconstrói, essas lições são seu mapa. O terceiro passo é profundamente importante. Você precisa perdoar a si mesmo por ter falhado. Florence via que muitas pessoas permaneciam presas não porque não tinham capacidade de reconstruir, mas porque carregavam um peso tão grande de auto-julgamento que não conseguiam se mover. Eduardo carregava esse peso. Ele acordava todo dia e a primeira coisa que pensava era: eu sou fracassado. Eu destruí tudo. Eu decepcionei todos que confiaram em mim. Esse julgamento perpétuo consumia a energia que poderia estar indo para a reconstrução. Florence foi gentil mas firme. Você falhou. Isso é fato. Mas você não é fracasso. Você é pessoa que experimentou fracasso. Grande diferença. E você está se punindo perpetuamente como se punição fosse redenção. Mas não é. Você não pode se castigar em prosperidade. Só pode se perdoar nela. Ela o fez fazer exercício específico. Escrever carta para si mesmo, do futuro. Carta de Eduardo daqui 10 anos que havia se reconstruído com sucesso, escrevendo para Eduardo de agora. A carta dizia: querido Eduardo de 42 anos,
Eu sei que você está em dor. Eu sei que você sente que falhou irreparavelmente. Mas daqui de onde estou 10 anos à frente, eu vejo claramente. Aquele fracasso foi ponto de virada. Não fim, mas começo. Você usou aquela dor como combustível. Você aplicou aquelas lições. E você construiu algo muito melhor que tinha antes. Então perdoe-se agora. Você não sabia então o que sabe agora. E essa é a natureza de aprendizado. Você merece perdão. Você merece nova chance. E você vai prosperar novamente. Eu prometo, porque eu sou você já tendo prosperado. Eduardo chorou lendo essa carta que ele mesmo escreveu. E algo liberou. Não que dor desapareceu instantaneamente. Mas pela primeira vez em meses havia esperança. E esperança é oxigênio para a reconstrução. Florence ensinava, auto-perdão não é dizer que você não errou. É dizer que errar é humano. E humanos merecem aprender e crescer, não punição perpétua. Se você não se perdoar, você fica preso em passado. E preso em passado, você não pode criar futuro diferente. Este passo pode exigir repetição. Todos os dias por semanas ou meses, você pode precisar conscientemente dizer, eu me perdoo, eu libero o julgamento, eu permito o recomeço. É prática diária, não evento único. O quarto passo é onde você começa a ação externa novamente. Você precisa dar o menor passo possível em direção à reconstrução. Florence via que após fracasso grande, pessoas ficavam paralisadas pela magnitude de reconstrução necessária. Elas olhavam a distância entre onde estavam e onde queriam estar e congelavam. Eduardo olhava, eu preciso reconstruir carreira, finanças, confiança, reputação, vida inteira. Impossível. Não sei nem por onde começar. E essa avaliação da enormidade impedia qualquer ação. Florence mudou o foco completamente. Qual é o menor passo possível que você pode dar hoje? Não plano completo. Não primeira grande ação. Menor passo possível. Eduardo pensou. Atualizar LinkedIn. Muito grande. Florence, menor. Eduardo, abrir LinkedIn. Florence, perfeito. Esse é seu passo hoje. Parece ridiculamente pequeno, mas a sabedoria aprofunda nisso. Após fracasso devastador, sistema nervoso está traumatizado. Ações grandes acionam pânico, mas ações microscópicas contornam alarme. E uma vez em movimento, por menor que seja, momentum começa. Eduardo abriu o LinkedIn, e uma vez aberto, ele leu uma mensagem, e depois outra, e acabou passando 20 minutos lá, reconectando com antigos contatos. Não porque foi forçado, mas porque momentum pequeno criou momentum ligeiramente maior. Dia seguinte, Florence. Próximo passo microscópico. Eduardo. Enviar mensagem para um contato. Florence, perfeito. E ele fez. E contato respondeu calorosamente expressando apoio. Isso deu Eduardo ânimo para o próximo passo. Semana por semana, passo microscópico por passo microscópico, Eduardo estava se movendo. Não dramaticamente, mas consistentemente. E movimento consistente, por menor que seja, eventualmente cobre grandes distâncias. Florence ensinava, não pense em reconstruir vida inteira hoje. Pense em dar um passo hoje. Amanhã, outro passo. E confia que passos acumulam. 1000 milhas começa com passo único. E após fracasso, o primeiro passo é mais difícil que todos os outros combinados. Então torne ele o menor possível. Este passo requer resistir à tentação de grandeza prematura. Você não precisa lançar novo negócio amanhã. Você precisa fazer uma ligação, enviar um e-mail, atualizar um documento, pequeno, mas real, e documente cada passo em caderno. Porque dias difíceis virão, e você precisará evidência de que está progredindo. O quinto passo é crucial para a reconstrução sustentável. Você precisa construir de forma diferente desta vez. Florence via que algumas pessoas se reconstruíam apenas para falhar novamente da mesma forma. Por quê? Porque reconstruíram usando mesmos padrões que causaram o fracasso original. Eduardo tinha a tentação de fazer exatamente isso. Ele sabia que tipo de negócio falhou. E parte dele queria tentar exatamente o mesmo tipo novamente, só que melhor desta vez. Florence o parou. Se você construir mesma estrutura, vai colapsar novamente. Use suas lições para construir estrutura diferente. Então Eduardo revisitou suas lições. Negócio original cresceu rápido demais. Novo plano. Crescimento lento e orgânico. Negócio original não monitorava finanças bem. Novo plano. Contador desde dia 1 e revisão semanal. Negócio original não tinha conselho consultivo. Novo plano. Mentores estabelecidos antes de começar. Cada lição se traduzia em estrutura diferente. Eduardo não estava recriando o que foi. Estava criando algo novo, informado por sabedoria dolorosa do fracasso anterior.
Florence explicava: se você reconstrói identicamente, você está negando lições. Mas se você reconstrói incorporando lições, você está criando algo evoluído. Versão 2.0 de você e sua vida. Não perfeita, mas mais sábia. Ela aconselhava: antes de tomar qualquer ação grande de reconstrução, consulte suas lições documentadas. Pergunte: esta ação está alinhada com o que aprendi? Ou estou repetindo o padrão antigo? Essa checagem previne ciclos repetidos de fracasso. O sexto passo é onde você reconstrói fundação interna antes de externa. Você precisa desenvolver autoconfiança não baseada em sucesso, mas baseada em resiliência. Florence percebia que pessoas que nunca haviam falhado tinham confiança frágil, baseada em nunca ter sido testada. Mas pessoas que falharam e se levantaram podiam desenvolver confiança inabalável. Eduardo, antes do fracasso, tinha confiança baseada em: eu sou bem-sucedido, logo sou valioso. Quando o sucesso desmoronou, confiança desmoronou também. E ele percebeu: aquilo não era confiança real, era arrogância disfarçada. Florence o ajudou a construir algo diferente. Confiança baseada não em estar prosperando, mas em capacidade de lidar com o que vem. Eduardo havia enfrentado o pior pesadelo, falha total, e sobreviveu. Logo, ele podia confiar: eu posso lidar, não perfeitamente, mas suficientemente. Essa confiança era mais profunda que a anterior, porque não dependia de circunstâncias externas. Dependia de evidência interna: eu caí, e estou me levantando. Logo, sou resiliente. E resiliência é a fundação mais sólida que sucesso ininterrupto. Florence fazia Eduardo listar evidências de resiliência toda semana. Esta semana, eu levantei da cama todo dia mesmo deprimido. Evidência de resiliência. Eu dei 3 passos microscópicos quando voz interna dizia desistir. Evidência de resiliência. Eu perdoei a mim mesmo 5 vezes quando o julgamento surgiu. Evidência de resiliência. Essas evidências acumuladas criavam nova autoconfiança. Não, eu sou infalível, mas eu sou resiliente. E resilientes podem prosperar porque não têm medo paralisante de falhar novamente. Eles sabem que se falharem vão se levantar. Este passo é construção diária. Após fracasso, você não pode esperar se sentir confiante imediatamente, mas pode documentar evidências pequenas de que está lidando, sobrevivendo, progredindo. E essas evidências acumuladas se tornam fundação de confiança real. O 7º passo é profundamente libertador. Você precisa soltar necessidade de provar algo. Florence via que muitas pessoas após fracasso ficavam obcecadas em provar que não eram fracasso. Provar para a família que duvidou. Provar para amigos que se afastaram. Provar para si mesmas que ainda tinham valor. Eduardo estava nessa armadilha. Ele queria reconstruir não porque genuinamente queria, mas porque precisava provar que falha anterior foi aberração. E essa necessidade de provar criava pressão imensa que sabotava a reconstrução. Florence foi direta: você não precisa provar nada a ninguém, nem para outros, nem para si mesmo. Você falhou. Todos que precisam saber já sabem. Então você está livre da obrigação de esconder. E livre dessa obrigação, você pode construir pelo motivo certo, porque você quer, não porque você precisa provar. Essa liberação foi massiva para Eduardo. Ele percebeu: parte dele queria sucesso enorme rapidamente, não por alegria, mas por vingança. Vingança contra todos que duvidaram. Mas vingança é combustível tóxico. Queima rápido, mas destrói no processo. Florence o ajudou a encontrar motivação mais saudável. Por que você quer reconstruir? Eduardo, depois de muito pensar: porque eu gosto de criar, porque eu quero contribuir com valor, porque eu quero sustentar minha família, porque eu quero experimentar a alegria de construir algo significativo. Motivos intrínsecos, não externos. E desses motivos mais puros, pressão diminuiu. Eduardo não precisava ser bilionário para se redimir. Ele precisava criar vida alinhada com seus valores. E isso era muito mais alcançável e sustentável. Florence ensinava: quando você constrói para provar algo, você nunca estará satisfeito, porque prova nunca é suficiente. Mas quando você constrói porque genuinamente quer, cada passo é satisfatório. E satisfação sustenta a jornada longa. Este passo requer autorreflexão honesta. Por que você quer reconstruir? Se resposta envolve mostrar para alguém ou provar algo, cai fundo. Encontre razão mais profunda que não depende de validação externa. Porque reconstrução longa exige combustível que não se esgota. E motivação intrínseca não se esgota. O 8º passo é onde prosperidade começa a fluir novamente. Você precisa celebrar progressos microscópicos como vitórias reais. Florence via que após fracasso grande, pessoas só reconheciam sucesso grande como válido.
Qualquer progresso menor era descartado como insignificante. Eduardo fazia isso. Ele conseguiu o primeiro trabalho freelance pequeno após meses desempregado, e em vez de celebrar, pensou: isso é nada comparado ao que eu tinha. Não significa nada. E ao descartar vitória pequena, ele não criava momentum para a próxima. Florence o confrontou: isso não é nada? Você estava em 0. Agora tem algo. Isso é movimento de 0 para 1. Isso é infinito mais que antes. Célebre. Ela o fez criar ritual. Toda vez que algo positivo acontecia, por menor que fosse, Eduardo parava, colocava a mão no coração e dizia em voz alta: eu celebro esta vitória. Primeiro trabalho, primeira renda, primeiro cliente satisfeito, primeiro dia sem se odiar. No início, Eduardo sentia que estava fingindo. Celebrar coisas tão pequenas parecia patético. Mas Florence insistiu: você está treinando o cérebro. Cérebro responde a reconhecimento de progresso criando mais progresso. Mas se você só critica a falta de progresso grande, cérebro desiste. E algo começou a acontecer. À medida que Eduardo celebrava vitórias microscópicas, elas começaram a aumentar em tamanho e frequência. Não magicamente, mas porque celebração criava estado emocional que o mantinha motivado para o próximo passo. Florence ensinava: após fracasso devastador, reconstrução é jornada de microvitórias. 100 microvitórias acumuladas criam macro-transformação. Mas você precisa reconhecer cada micro como vitória real, não descartá-la como insignificante. Este passo é prática diária de gratidão ativa. Final de cada dia, liste 3 progressos que você fez. Não importa quão pequenos. E genuinamente célebre. Com sorriso, com reconhecimento verbal, com sentimento real. Você está programando o sistema para criar mais do que você celebra. O 9º passo é onde você transforma fracasso em presente. Você precisa usar sua história para ajudar outros. Florence via que maior tragédia não é falhar e não extrair significado que serve outros. 2 anos após começar reconstrução, Eduardo tinha negócio pequeno mas estável. Não grande, mas sustentável e crescendo organicamente. E Florence o desafiou: está na hora de transformar sua dor em propósito. Como você pode usar sua experiência de fracasso e reconstrução para servir? Eduardo resistiu inicialmente. Quem vai querer ouvir sobre meus fracassos? Florence, pessoas que estão onde você estava. Pessoas em dor de falha devastadora precisando ver que reconstrução é possível. Sua história é medicina para elas. Então Eduardo começou. Primeiro, conversa com conhecido que acabará de falir. Eduardo compartilhou honestamente: eu estive exatamente onde você está. E aqui está o que aprendi. Aqui está o que ajudou. Você não está sozinho. E isso não é fim. Essa conversa ajudou não apenas conhecido. Ajudou Eduardo. Porque pela primeira vez, fracasso dele tinha significado além de dor pessoal. Tinha se transformado em sabedoria que poderia aliviar sofrimento de outro. Eduardo gradualmente começou a mentorear outros que haviam falhado. E cada pessoa que ele ajudava, ele via: meu fracasso não foi desperdício. Foi preparação para servir dessa forma específica. Eu não poderia ajudar essas pessoas se não tivesse passado pelo que passei. Florence ensinava: suas feridas, quando saradas, se tornam sua sabedoria. E sua sabedoria, quando compartilhada, se torna seu serviço. E serviço dá significado a sofrimento que de outra forma seria apenas sofrimento. Ela aconselhava: quando você estiver reconstruído o suficiente para ter perspectiva, não esconda sua história. Compartilhe. Não para impressionar com recuperação, mas para encorajar outros em devastação que recuperação é possível. Sua história quebrada, honestamente contada, é mais valiosa que história perfeita inventada. O 10º e último passo é onde você alcança prosperidade profunda. Você precisa redefinir o que prosperidade significa para você. Florence via que maioria definia prosperidade antes de fracasso como acumulação externa, dinheiro, status, posses. E fracasso forçava a reavaliação. Eduardo, antes de falhar, media sucesso por tamanho de negócio e conta bancária. E com essas métricas, ele havia falhado totalmente. Mas Florence o desafiou: essas eram métricas reais de vida próspera? Ou apenas métricas que sociedade impõe? Eduardo pensou profundamente. E percebeu: eu tinha negócio grande, mas estava miserável. Trabalhava sem parar. Não via família. Não tinha paz. Não tinha alegria real. Estava rico em dinheiro mas pobre em vida. Florence, então você não perdeu prosperidade real quando o negócio faliu. Você perdeu algo que pensava ser prosperidade mas não era. E agora tem oportunidade de construir prosperidade verdadeira. Eduardo criou nova definição.
Prosperidade para ele agora significava renda suficiente para necessidades e alguns desejos, tempo para a família, trabalho que ele genuinamente gostava, relações profundas, paz interior, sensação de contribuir com valor, saúde física e mental. Com essas métricas, Eduardo, 2 anos após falência, estava prosperando. Não aos olhos de observadores externos que só viam um negócio pequeno, mas aos seus próprios olhos. Ele tinha renda modesta mais estável, via filhos crescerem, tinha paz, tinha propósito, tinha alegria que nunca teve em auge anterior. Florence ensinava: fracasso te força a questionar o que realmente importa. E se você aproveita essa oportunidade em vez de apenas tentar recriar o que foi, você pode construir vida próspera de forma mais profunda e verdadeira que antes. Ela aconselhava: antes de reconstruir, defina o que prosperidade significa para você agora pós-fracasso, não pré-fracasso, porque você é pessoa diferente agora, mais sábia, mais profunda. E essa pessoa mais sábia merece prosperidade definida por valores mais profundos. Estes 10 passos não eliminam dor de fracasso, mas transformam fracasso de fim em portal. Eduardo, 5 anos após falência, tinha vida que nunca imaginou possível durante devastação, não porque ficou rico novamente, mas porque construiu riqueza de tipo diferente, mais verdadeira, mais alinhada, mais sustentável. E Florence diria: este é o presente escondido dentro de fracasso devastador. Oportunidade de reconstruir não o que você perdeu, mas algo melhor. Algo que você não teria sabedoria, coragem ou humildade para construir se não tivesse primeiro caído. Deixa eu te dar 3 decretos que Florence usava especificamente para criar vida próspera após fracasso. Decretos que você pode usar diariamente como você reconstrói. Primeiro decreto: meu passado não define meu futuro. Eu falhei, e isso me ensinou. Eu caí, e isso me fortaleceu. Eu perdi, e isso me preparou. Agora eu me levanto mais sábio, mais profundo, mais capaz. E eu construo prosperidade que não pode ser abalada porque está enraizada em quem eu me tornei através do fogo. Segundo decreto: eu liberto vergonha sobre meu fracasso. Eu liberto necessidade de provar algo. Eu construo agora não para redimir passado, mas para criar futuro. E futuro que estou criando é alinhado com meus valores mais profundos, não com expectativas externas. Terceiro decreto: cada passo pequeno que dou é vitória real. Cada dia que levanto é triunfo. Cada momento que escolho esperança sobre desespero é ato de coragem. E desses atos microscópicos de coragem, vida extraordinária está sendo construída, passo por passo, dia por dia, inevitavelmente. Fale esses decretos especialmente em dias difíceis, quando memória de fracasso é mais forte que visão de futuro, quando vergonha tenta te paralisar, quando voz diz: você não consegue de novo. Nesses momentos, decretos são âncora. E lembre-se, Eduardo não é exceção. Milhões falharam devastadoramente e reconstruíram. Você está em companhia de resilientes. E resilientes não são aqueles que nunca caíram. São aqueles que caíram e escolheram se levantar. Florence dedicou vida a provar que recomeço é possível. Que fracasso é portal, não prisão. Que enquanto você respira tem oportunidade de criar diferente. E ela fez isso não através de teoria abstrata, mas através de trabalhar com pessoas reais em dor real, criando prosperidade real. Obrigado por estar aqui. Obrigado por sua coragem de encarar fracasso em vez de negar. Obrigado por sua disposição de extrair lições, perdoar-se e começar pequenos passos de reconstrução. Se este vídeo te deu esperança de que reconstrução é possível, compartilhe com alguém enterrado em vergonha de fracasso. Deixe comentários sobre sua jornada. E se inscreva para mais ensinamentos que honram dor humana enquanto apontam para a possibilidade divina. E acima de tudo, saiba, você não é seu fracasso. Você é muito maior. Fracasso foi evento. Você é ser eterno capaz de infinitos recomeços. E este recomeço que está diante de você agora pode ser o mais significativo de sua vida. Não porque você vai ficar mais rico que antes, mas porque você vai ficar mais verdadeiro que antes. Respire fundo, coloque mão no coração e declare: eu falhei, e isso não me define. Eu caí, e estou me levantando. Eu perdi, e estou reconstruindo. E dessa reconstrução consciente, algo extraordinário está nascendo. Algo que só poderia nascer de solo enriquecido pelas cinzas. Você é fênix, não pássaro que nunca queimou, mas pássaro que queimou completamente e está renascendo das próprias cinzas. Mais forte, mais sábio, mais bonito que antes. Não apesar do fogo, mas por causa dele. Este é seu tempo. Tempo de transformar devastação em fundação, fracasso em fertilidade, dor em propósito,
e cinzas em asas. Você está no processo agora, não no fim, no meio. E meio é onde coragem é mais necessária e mais poderosa. Que você tenha coragem para passos microscópicos. Que você celebre micro-vitórias como verdadeiras. Que você use lições caras com sabedoria. Que você perdoe sem esquecer de aprender. E que você construa a prosperidade definida por você, não por outros. Assim seja. E assim é quando você aplica. Não instantaneamente. Não perfeitamente. Mas real e consistentemente. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Um perdão de cada vez. Um pequeno progresso de cada vez. Até que um dia você olhe para trás e veja, eu estava em escombros. E agora estou em estrutura nova. Não tão grande quanto a antiga talvez. Mas mais sólida. Mais verdadeira. Mais minha. E isso é prosperidade real. Não apesar de ter caído. Mas incluindo a queda como parte essencial da jornada. Assim é. E assim será.